Mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso Que Importa. Olá, amigo ligado em 99.3 da Nova Onda FM. Está começando mais uma edição do podcast Isso Que Importa. Uma saudação especial também a você que nos acompanha pelas nossas plataformas de áudio e vídeo. Hoje recebemos mais um convidado especial aqui nos estúdios de podcast da Nova Onda. Eu tenho o prazer de estar frente a frente com ele, Hermes Francisco Lino. Muita gente, principalmente de Mojimirim, da região, pessoal envolvido na Igreja Católica, Hermes Francisco Lino, não conhece, né? Mas se eu falar que é o Chicão Lino, aí muita gente vai já saber de quem se trata. Seja bem-vindo ao podcast Isso Que Importa. Muito obrigado, é uma alegria tá aí. É que nem você falou, Hermes, vão lembrar do meu pai, talvez, né? Mas eu sou o Chicão aí, bem conhecido como Chicão mesmo. Não dava pra ser Chiquinho, né? O tamanho que tá a criança, não dava pra ser Chiquinho. Você está hoje com 40 anos, é isso? 40 anos de idade, bem vivido, de experiências aí radicais, até chegar numa paz, né, numa tranquilidade melhor, que é o que eu vivo hoje. Tá, e por que a gente está recebendo esse convidado especial? Isso porque até os 20, 21 anos, ele teve uma vida normal, diríamos dessa forma, sem estar presente no dia a dia da Igreja Católica. Mas a partir dali, ele acabou entrando para a igreja, se tornou missionário, é fundador da Fraternidade Coração Missionário de Maria e vem se dedicando à evangelização, inclusive tem podcast, participa de canais católicos. Mas vamos começar lá de trás. Como foi a sua experiência fora da igreja até os 21, 22 anos? E por que você não conhecia a igreja? Conta pra gente isso aí. Cara, nasci numa família bem raiz, assim, no quesito de matuto, né? Aquele pai que gostava e gosta até hoje, né, de cavalo, romaria, rodeio. E a minha mãe sempre com ele acompanhando ali. Então era, como eu posso dizer, aquela família, vamos dizer, interior mesmo, né? Bem interior, só que distante daquilo que nós conhecemos hoje enquanto Igreja Católica. O meu pai não tinha muita participação, na verdade não tinha nenhuma participação, e minha mãe era de outra denominação religiosa, não cristã. Então não tinha referência nenhuma de Deus da forma que eu conheço hoje. E é algo interessante porque no início a gente fica pensando assim, pô, mas como pode uma pessoa não conhecer Deus? Acho que muita gente já se perguntou isso. E é verdade que não é apresentado às vezes dentro de casa. E a gente acaba ouvindo falar quando você já está na escola, alguém falando assim, eu vou na igreja, daí você pensa, pô, nunca fui. Aí você ali já mais velho, com uns 12 para 13 anos, que a galera começa a falar. Então eu tive uma vida assim, trabalhando já desde jovem, comecei a trabalhar com meu cunhado, Nofrinho, que é mecânico em Mojimirim. Fui trabalhar com ele com 12 anos de idade. Então eu já senti o poder de ter um dinheirinho na mão. Então esse dinheiro você já fala assim, eu vou comprar as minhas coisas. Aí você imagina, né? Com 12 anos de idade, o que você vai comprar? Então ali ainda pensava até em brinquedo, pra você ter uma ideia. Só que sempre fui muito grande. E nessa mesma idade eu já comecei a beber. E diferente de muitos, eu não comecei a beber na rua, cara. É assim, falando, fulano deu bebida pro Chicão. Não, eu comecei a beber dentro de casa, cara. Meu pai sempre, né, amou bebida. E como eu já era maior, assim, grande, ele falou assim, vamos tomar com o pai. Então eu, meu pai, meu irmão, o povo ali que convivia nos fins de semana, romarisco, eu já comecei a beber desde jovem, mas dentro de casa. Que é hoje um alerta que eu tenho para muito pai. Que o pai fala assim, nossa, como que meu filho tá assim hoje? E não percebe. Mas o que é esse bebê, Chicão? Era um bebê encharcar, socialmente ou era bebê até cair? É encharcar. Porque com 12 anos, cara, qualquer pouquinho de bebida você já fica alegre. Mesmo você sendo grandinho. Mesmo sendo grande, cara. E eles ainda mais porque na época, você vai lembrar bem disso, tinha a Kaiser. E a cerveja era bem barata e na maioria das vezes ganhava. Porque tinha fábrica na cidade. Tinha fábrica na cidade de Mojimirim. Então arrebentava de beber. Você vê as fotos daquela época, a mesa tá forrada de garrafa. E isso aí já era o quê? Fala assim, nossa, admiração. Então eu vi o pai daquele jeito. Era meu herói, queria beber também igual. Então, com 12 anos, eu já começo a ingressar no álcool, ter o meu dinheiro. Aí, dos 12 até os 14, eu trabalhei com meu cunhado. Pra você ter uma ideia, na cidade eu já tinha um madrinho, com 14, tudo fora da lei, negócio muito louco.
já tinha uma Dream, já estava com uma vivência como se fosse um adulto, né? Para quem não sabe o que é uma Dream, é antecessora da Bis, tá, gente? Da Antecessora Honda. da Bis, isso aí. Era, imagina, cara, gordinho de Dream, Deus ali, furava um pneu lá. Sem capacete, né? Não precisava usar capacete. Ainda não. Depois precisava. mudou a legislação. Uhum. E nesse período dos 14 anos, já na escola, mudei para o Monsenhor Nora, lá em Mojimirim, que é muito famoso também, né? E até o momento que eu estudei no Coronel Venâncio, estava indo bem, cara. Aí no Coronel Venâncio, saindo do Coronel Venâncio para o Monsenhor Nora, eu conheci um outro tipo de público, uma outra galera. Aí já comecei a fumar. Gil, daí vai lá pra você, virou nos 90 graus ali de acordo, daí até no 180, 360, não saí daquilo ali, a rotação na cabeça. Porque foi bebida, já não era mais a cerveja, já parti pra rum, Vodka. Na época tinha os hi-fi, high-soda, kit Cuba. Esses dias a gente tava conversando. Pra você morrer era facinho. Um kit Cuba era R$20. Vinha uma coca, um pacote de gelo e uma garrafa de rum. Não sei se você lembra dessa época. E era um negócio louco. Você frequentava o 3 em 1 lá em Mogi? Não cheguei aí. Eu ia mais na Ruth, né, no pronto de cerveja. Que era onde vendia os kits. Nem sei se... Hoje não tem mais, dá pra falar, né? Pode falar. E vendia... Era pra acabar. E quando você não tinha os 20... Tinha o kit de Fornove, que era uma soda Mogi, um Fornove e um gelo, era R$10. Fornove era a vodka mais vagabunda que tinha à disposição. No carro, acho que andava. No carro álcool. Mas você acredita que esse caminho para bebida, depois veio cigarro, por que você enveredou por esse caminho aí? Porque faltava alguma coisa? Era a motivação que você tinha? Tinha dinheiro no bolso, tinha que gastar? Tinha dinheiro, mas era mais de chamar atenção. Por quê? Um cara da minha idade, eu sempre andei com uma galera mais velha. E a turma fala assim, nossa, o cara, 14 anos, tem moto, já tá ali com seu dinheiro, bebendo. Então era um desejo meio que se destacar, só que de uma forma errada, né? E não percebia. Daí, com 15 para 16 anos, eu comprei um Chevetinho hatch, que o apelido era Maria Mole. Aí coloquei som, daí ficou pior ainda a situação. Não tinha carta, com esse Chevetinho fazendo só graça também. E nesse mesmo período, na escola, já com um povo, eu comecei a fumar maconha. E aí foi desandando, por quê? Já bebia nas festas, por estar bebendo já desde os 12 anos, a bebida já não deixava mais louco que eu queria. Não dava aquele grau. A maconha também nunca me deixou louco. Fumava porque estava junto com a galera e isso perdurou por muito tempo, a ponto de nós alugarmos chácaras em Mojimirim, na estrada de Marte Francisco, de comprar, cara, caroço gigantesco de maconha para fumar durante a semana. Fazia de tudo que você imaginar ali. A chácara, nós éramos de 11 amigos alugando ela. Uma diferença para os dias atuais, gente, é que naquela época, parece que faz tanto tempo assim, o maconheiro ia fumar longe. Né? Maconheiro, ele tinha essa preocupação de não incomodar a sociedade. Pelo menos ele ia fumar no mato, sim, né? Hoje está em todo lugar. Hoje o maconheiro, ele quer que se dane. O incomodado é que se mude, é isso? Exatamente. E as leis também vão a favor aí hoje, né? Infelizmente, que não tem mais... Só que ela é nociva, né? Faz mal. Você perguntou, né, se tinha um vazio. Ainda vai chegar nessa parte ainda, porque eu creio que o maior vazio vem sempre depois. O vazio é a hora que você acorda, às vezes, no outro dia, né? E aí, nessa mesma chácara ali, com alguns amigos saindo, acabei conhecendo a cocaína. Caraca. Então, dos meus 16 anos... Olha que escalada, né? Bebida, cigarro, maconha, cocaína. Que fique claro que eu sou um cara bem maduro quanto a isso, porque eu vejo muito pregador aí, ou muitas pessoas que condenam de uma forma que todo mundo vai para o inferno porque bebeu, porque fez algo. Eu acredito muito no perdão de Deus e na reconciliação com Ele. E eu entendo que existe a forma social, quem quiser beber, bebe. Hoje eu tenho um controle, mas depois de 18 anos, eu sei que se eu sentar com você e falar, acho que vamos tomar uma taça de vinho, ou vamos beber um copo de chopp, eu não vou ter problema. Mas nos primeiros anos, ela era minha porta de entrada. Então, se eu continuo bebendo, se eu volto, né, para esse caminho, eu caio tudo de novo. Até hoje, às vezes, depende do que eu beber, que nem o café, é algo sinistro para mim. Eu tomo café, eu sinto vontade, às vezes, de fumar um cigarro. O gosto, algo que mexe com a gente, não sei. Um exemplo, Cuba.
Se eu ver alguém tomando a cuba perto de mim, dá água na boca. Então a gente tem que reconhecer que sim, é uma doença, uma parte física, química que mexe com a gente e ela é capaz de nos destruir. Porque nesses 6 anos eu poderia ter conquistado tanta coisa e não conquistei porque o dinheiro ia embora. Teve um fim de semana de eu gastar R$800 há 18 anos atrás. Pagando para os outros, consumindo comigo. Você imagina hoje, se fosse trazer para a nossa realidade, sei lá, uns 3, 4 mil talvez, de dinheiro que não volta mais. Isso falando do que prejudica em todos os setores. Ainda vou entrar no detalhe de pai e mãe, mas é muito triste tudo que você pode conquistar e enfim em um lugar que não tem volta. Foi 6 anos nessa vida louca? 6 anos. Ah. Mas a mudança foi mais louca aí do jeito que aconteceu. Mas antes de chegar na mudança, eu queria que nós estamos numa rádio especialista em flashback. Nós estamos falando de anos 80, começo de anos 90, que é o nosso forte aqui. Sim. Vamos falar um pouco de música. Conta pra gente um pouco sobre a sua experiência com o rock and roll. Cara, na escola aí no Monsenhor também, né? Já desde o Coronavírus tinha um colega que acabamos indo junto e ele comprou uma guitarra e ele falou assim, compra uma bateria pra você, mano. Eu falei, você é louco. E ficou naquela conversinha lá e por fim acabei comprando a bateria. Só que com ele mesmo nunca deu certo montar nada, porque ele também não foi pra frente com a guitarra. E na garagem de casa, acabamos montando uma bandinha chamada Tequila Beats, cara. Que é uma banda de garagem mesmo. De tocar em churrasco, de tentar... Tinha o Festival da Opção, você lembra disso? Lembro. Era o sonho de tocar, né? Mas acabamos nunca tocando, na verdade. E essa bandinha aí, o Tequila Beats, fez eu entrar na música, cara. Conhecer esse meio. Estudei um tempinho na Banda Lira. Depois paguei um professor particular. Você achou um vício bom, então, depois, né? Depois de tantos vícios ruins, você achou um vício bom. Na verdade, no início foi triste, cara, porque a minha coordenação motora de início era muito ruim. E o meu primeiro professor falou algo pra mim que foi destruidor. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, você já tá na 8ª aula, mano. Tenta outro instrumento que você não vai conseguir, velho. Aí deu uma decepcionada federal. Só que ao mesmo tempo, uma certeza, eu usei isso de combustível, cara. Aí eu falei, agora é o que eu vou aprender mesmo. E aí eu fui buscar outro professor com uma outra didática que acabou dando certo. Hoje, graças a Deus. Mas tem esses trancos que ajudam a gente, né? Sim, o entrevistado é você, mas eu vou contar uma particularidade. Eu estava, acho que na 2ª, 3ª série, do primário ainda, e eu ganhei um presente que me deixou muito indignado. Eu ganhei da professora um caderno de caligrafia. Nossa. Porque, segundo ela, minha letra era muito ruim. Era um pergaminho egípcio ali, né? Isso foi na 2ª série. Da 3ª série em diante, imagina qual que era a letra mais bonita da escola. A sua. Então, a letra e a voz. A gente precisa de um tranco. A voz veio depois. Mas, caramba, eu fiquei pensando, não, esse cara falou isso, agora eu vou tocar. E foi que deu certo, comecei a tocar. Porém, não vingou muito a banda também. Todo mundo meio que se deslocou, cada um teve um problema. E eu fiquei com essas coisas paradas. Eu tinha comprado caixa de som, mesa de som, potência. E essas coisas eu usava na chácara daí já para fazer baladinha. O som não perdi nada. Ficou lá, só a bateria ficou encostada um tempo. Mas nisso eu já tinha pego, né, uma certa técnica para tocar. E aí ela que acabou sendo o meu caminho. Vamos lá, como é que foi esse seu primeiro contato com a Igreja Católica? Cara, aí que é sinistro. Eu namorava uma moça e ela também não era católica, assim, fervorosa. Mas num período que eu tava namorando ela e saía com outras meninas ali e tudo mais. E ela falou assim, a gente podia ver pra ficar noivo, né? Eu falei, nossa, mas eu não queria ficar noivo. Vamos casar. Quantos anos? Tava já com 21 anos de idade. Já, né? Quando começa a fazer as coisas cedo, parece que passou tudo muito, muito rápido, né? Mas tinha 21 anos. Eu falei, não quero. Mas vamos ver. Quando nós fomos procurar certinho, do jeito que ela queria, né? Acho que muita gente que mora em Mojimirim... Na igreja com véu e grinalda. Ainda mais na São José, né? Que é uma igreja muito... Na igreja bonita, matriz, né? Linda. Bonita. E aí a pessoa vai lá ver. Chegou lá, tinha que ter primeiro Eucaristia, ter crisma. E eu só tinha o batismo porque ainda minha mãe tinha batizado pelas tias, todo mundo fala, mas eu não tinha o restante. Não conhecia nada de igreja. Até então, até aí, não conhecia nada, não sabia. Aquela igreja que eu tinha ouvido falar na escola, alguma coisa.
E aí mexeu comigo o negócio, né? Falei assim, nossa, como é que eu vou fazer isso aí? Se preciso, um dia eu vou ter que ter. E ficou insistindo, fomos numa igreja de Mojimirim, aqui há 2 anos catequese de adulto. Foi na outra aqui 1 ano e meio. Eu ali, né, sem saber, falei, não vou fazer isso aí não, mano. Aí a minha irmã, que estava começando a ir na igreja em Estiva Gerbe, ela falou assim, olha, eu perguntei lá, vai ter uma catequese, em 6 meses você faz. Eu falei, nossa, essa mesmo, então 6 meses já dá para aturar, né? Era todo sábado, na parte da tarde, um horário que eu não fazia quase nada. Eu falei, esse horário dá para ir, fechou. Nisso você já tinha diminuído Nada, mesma coisa. Ainda estava perdido. Na verdade, era uma fase que eu estava arrebentando mais. Porque já bebia mais, tinha um poder aquisitivo maior. Com 15 anos eu voltei a trabalhar com meu pai. Né? Então eu saí da Donofre e voltei a trabalhar com meu pai. Então dos 15 em diante eu consegui ter um capital maior. Já tinha uma moto melhor, um carro melhor. Então o recurso financeiro é melhor. Daí o gasto acaba sendo maior também. E a pessoa que eu namorava não ligava do bebê, de eu fazer as coisas, então eu arrebentava. Ia churrasco, eu lembro até hoje, às vezes os amigos dela convidavam para ir, eu chegava com pinga, com um monte de coisa, o que esse cara vai fazer? Aí é caipirinha, é cuba, todo mundo já ficava até meio preocupado quando eu ia nos lugares nessa época. Acabei indo com ela, você gosta da pessoa, você fala, vou agradar, né? Para fazer a catequese lá em Estiva Gerbe. Em Estiva Gerbe. Chegou lá uma senhorinha, né? Cara, não fui com a cara, já falei, não vou fazer isso aqui não, mano. Porque lá ela já tinha falado que pra participar tinha que ir na missa, de domingo. Falei, na missa eu não vou, mano, nem a pau. Não vou nem que você queira. Não, mas o que adianta dizer que a catequese não vai na missa? Eu não entendi o que era comungar, comunhão, eucaristia, não entendi nada disso. Eu não vou fazer, não vou participar, e ficou naquele negócio, vou parar. Quando eu decidi parar, ela tinha conversado com um filho dela, que na época era seminarista. E esse seminarista cantava numa missa de domingo de manhã. E a igreja é um lugar que não tem muito fofoqueiro, é um lugar tranquilo. Ninguém fala da vida de ninguém. Contém ironia essa parte. Contém ironia pra caramba, mas é uma realidade, infelizmente, em todo lugar, né? E aí alguém contou pra ela que eu tinha uma bateria parada lá que eu tocava, e ela falou pro seminarista. Do nada, esse cara começa a ligar. Não tinha WhatsApp, que nem hoje assim fica mandando. Ligando. Viu, tem a missa domingo, vem tocar com nós, eu sei que você tem bateria. E eu falei, pô, comprei bateria, nunca usei pra nada. Ele ficou insistindo até eu aceitar, cara. E eu fui, sabe aquele que você aceita, tipo, nossa, eu vou porque eu não aguento. Onde que eu tô me metendo? Eu vou porque, nossa, eu não tô aguentando. Ele foi muito insistente. Teve um ensaio, que foi um ensaio meia boca, assim, eles perceberam que eu não sabia tocar nenhuma música da igreja. E não sabia mesmo, não tinha experiência em nada. E mesmo assim, marcou de ir. Só que, no dia que foi marcado para a missa, um dia antes eu fui na opção. Tinha uns... Era como se você falou do flashback, né? Na sexta era baladinha normal e no sábado, às vezes, tinha uns flashback na opção. Naquela época, era um povo mais velho que ia, que eu gostava mais daquela faixa de idade. E eu acabei chapando o coco, esqueci da missa do domingo cedo. E fiquei, nossa, louco, era umas quase 3h40 da manhã. Eu saí, fui em Mojimirim, lá no final da Pedro Botese, onde tem uma biqueira. Peguei um papelotinho de cocaína naquela noite, falei, vou cheirar para dar um up, porque a adrenalina que dá, ela, né, ia fazer eu voltar do chapado que eu tava. Na época eu tinha uma S10. E aí eu peguei, lembro como se fosse hoje, pus ali no CDzinho, cheirei, fui embora para casa, não dormi. Peguei as coisas que eu tinha que pegar e fui cedinho pra Estiva, cara. A missa que eu fui, assim, a primeira missa que eu fui pra tocar, pra fazer algo na igreja, eu fui cheirado. E essa é uma certeza que eu tenho de que o mal, ele não desiste de te perder até no último minuto, cara. Se ele vai, sabe, fica cutucando. É aquela história mais ou menos que a gente já assistiu Tom e Jerry, que fica um diabinho de um lado e um anjinho do outro. Você sabe o que é certo, mas o que é errado fica te cutucando. E aquilo ali ficou e eu fui, cara, cheirando de ir pra missa. Fui pra missa, negócio, né, toquei meio louco, eu ficava mordendo muito quando eu cheirava. É uma época que eu tava já meio... Antes eu usava de fim de semana, depois foi então eu tava usando diretão e aquele dia foi mais do que o normal. A hora que acabou a missa, o meu cunhado já andava de moto, ele deve ter falado algo pro padre. E o padre saiu do altar e veio assim e falou assim, o que você vai fazer hoje à tarde? Você não tá muito bom, né, cara? Eu
falei, não, tô bom pra caramba. E ali ele fez um convite que foi o que mudou a minha trajetória. Se ele me chama para outra missa, eu não ia. Se me chama para um grupo de jovens, eu não ia. Se me chama para um encontro, qualquer coisa que seja da igreja, eu não ia mais. Mas eu creio que Deus quis usar ele da forma que era necessário. O padre me chamou para ter uma avó de moto, cara. Eu fui embora pensando, falei, nossa, na época eu tinha uma Hornet. Falei, vou ralar o padre, vai ser muito louco. Cheguei na estiva de moto, o padre tinha uma Harley Davidson, cara, Fat Boy 1600. Ele de jaquetinha branca, com franjinho, igual a Elvis Presley, muito louco mesmo. E fomos andar em moto, fomos lá para Poços de Caldas, no shopping que tem na entrada lá. E quando nós sentamos ali, ele moeu minha cabeça, cara. Nossa, aí ele falou o que tinha que falar, assim, e foi a primeira vez que eu pensei, poxa vida, Jesus existe, porque esse cara tá falando. Mandou esse cara falar comigo. Foi a partir dali. Quem que era o padre? Padre Macário Batista. Padre Macário. Eu tava tentando imaginar se era ele ou não, tentando fazer a tabela aqui na minha mente. E eu sou grato a Deus, né? Hoje ele não está mais no sacerdócio, ele é professor de universidade, mas eu sou grato a Deus porque ele entrou na minha vida no momento que talvez eu iria me perder como outros amigos. E ele cumpriu várias missões por aqui. Com certeza, muitas enquanto esteve sacerdote aqui na região. Sim. Fez Estiva Gerbe entrar no mapa, a verdade. Não só Estiva Gerbe, não, né? Ele fez Estiva Gerbe ser conhecida, mas as missas dele atraíam multidões de toda a região, né? Lotava. Ele realmente tinha um dom de cura e libertação, que é o que a gente fala dentro da igreja. E a partir dali a minha vida toma esse rumo e vai me atraindo. E ele começou a me chamar para tocar com o ministério em alguns lugares que ele ia. E eu fui deixando a chácara de lado e começando a ir tocar numa missa. Fui deixando as festas de lado e indo num dia de cura e libertação. Fui deixando do que eu estava vivendo no encontro de homens, no encontro de jovens. E ali foi mudando toda a realidade do meu pensamento do que era Deus. Porque eu não conseguia acreditar. Até que lá no santuário de Rosa Mística, eu tive algumas experiências surreais. Eu tive a experiência de ver, vamos supor, pessoas sendo curadas do câncer. Eu lembro de um senhor com câncer na garganta, destruído, e ver ele num prazo de 3 meses bem. Aí eu lembro de uma menina, minha amiga, que foi a parte que mais tocou, de chegar lá também com câncer na garganta e ser curada, cara. De estar bem até hoje. Aí mexeu comigo. Falei, pô, tá perto de mim o negócio. E aí eu comecei a ver a minha vida, que também foi mudando. A bebida demorou algum tempo para eu abandonar. Mas a maconha, a cocaína, o cigarro, em prazo de meses eu não estava usando mais. Porque eu estava vendo tudo que estava acontecendo. Falei, não, Deus existe. Algo sobrenatural existe e está me arrastando para isso. E aí a bebida demorou porque eu não entendi. Mas toda vez que eu bebi e ficava um pouco alterado, bebia mais da conta, sentia vontade de usar droga. Aí foi onde eu falei, eu preciso parar de vez com a bebida. E aí eu fui deixando, porque em mim identifiquei que era um vício destrutivo. Aí começa a minha trajetória com 22 para 23 anos de idade. Como é que... A gente já contou um pouquinho dessa sua trajetória, né? Dos 12 anos até os 21 anos e quando você conheceu a igreja e começou a participar. Já até falou como foi esse ponto de virada na sua vida espiritual. E a libertação dos vícios acontecendo. O que inspirou você a fundar a Fraternidade Coração Missionário de Maria? Quando eu iniciei na caminhada aí, Gil, de conhecer mais a igreja, fiz as catequeses, eu fui colocado para tocar como baterista em encontros. E nesses encontros ali o baterista fica privilegiado, né? Sentadinho ali, separado às vezes, no altar ou num palco ali. E eu sempre tive muito contato com quem estava pregando, com quem estava fazendo as coisas. E eu tive a oportunidade de viver diversas formações. Tive a oportunidade de, por 4 anos aproximadamente desse período, de 3 a 4 anos quase, de estar ali pertinho ouvindo tudo que eu podia, né, tocando com ministérios de música. Então, ia em encontro de cura e libertação, ia em encontro de formação para pregadores, ia em ordenações de sacerdotes, ia em formações para Ministério de Artes dentro da igreja, para tudo que você imaginar, dentro da Renovação Carismática Católica, que é um movimento muito atraente, principalmente também pela música,
um movimento que eu vejo muito importante dentro da igreja. Papa João Paulo II, né, São João Paulo II, ele chegou a profetizar isso, que a renovação carismática seria a primavera da Igreja Católica. Oxigenou, né? Oxigenou, aflorou a igreja ali. E é uma realidade também no meu caso. A música me atraiu muito. Então, através da música, eu tive a oportunidade de vivenciar diversas formações, pregações. E aí a galera vai rodeando, você vai sentindo um chamado, e eu creio que é Deus mesmo que chama. Não tinha o dom de falar, de como eu prego ou faço hoje, mas Deus foi chamando. E nesse período já, ganhando esse conhecimento, as pessoas vão percebendo que sua vida vai mudando. E uma senhora falou assim, nossa, você não é o filho da Odila lá, você mudou de vida, não sei o quê, você não quer dar um testemunho lá na igreja? E aí eu falei assim, nossa, cara, pensei um pouquinho e acabei aceitando. Esse testemunho é da minha mudança já de vida, né? Que as pessoas estavam vendo e às vezes eu mesmo não via. E ela foi mais louca. Quem né? enxerga de fora vê melhor, né? Vê melhor. E ela viu e chamou, e foi lá na São Benedito. Então, meu primeiro testemunho foi na igreja São Benedito, em Mojimirim. E ali já começou a gerar mais um pontapé inicial. Porque eu acabei falando, as pessoas gostaram, uma outra pessoa viu lá, já me chamou para um outro encontro. E ali eu fui, como posso dizer, tentar aprimorar aquilo, né? Ver como que eu poderia passar melhor o testemunho. Já que as pessoas estavam parando para te ouvir, você foi buscar mais conhecimento para contar, além da sua história, agregar algo mais, é isso? Porque algumas pessoas chegavam e falavam assim, nossa, meu filho está na mesma situação. Ah, meu esposo está nessa situação. Ah, minha filha está nessa situação. Você não quer conversar com ela? Ali começou um chamado diferente. Porque até então eu passei, né, daquele cara... Vamos usar essa expressão, não que fosse, né? Mas o mau caráter para uma pessoa que estava aconselhando alguém para fazer algo bom. Então é algo que mexe com a gente. Acho que nosso coração, todos os hormônios ficam ali, né, revolucionando dentro do seu coração, falando, pô, até um tempo atrás estava estragando a vida dos outros. Por quê? Eu sei que tem muitas pessoas que, infelizmente, usaram droga a primeira vez comigo, que estão até hoje no vício. Então, eu luto muito, rezo muito. Alguns, graças a Deus, eu consegui trazer para perto de Deus. Até estão em outras denominações Se você religiosas. foi influência para eles lá atrás, você quer ser influência de novo agora, né? De uma forma positiva. Alguns, infelizmente, não conseguiram ainda. Mas eu tenho certeza que quem luta é capaz e vai chegar a hora deles também. E a partir daquele testemunho, fui ganhando conhecimento. E começou pessoas a querer caminhar junto. Só que as pessoas queriam caminhar junto com o Ministério de Música. E o Ministério de Música é uma banda. E na banda, ela tem o seu formato completo. Não adianta você querer pôr 50 pessoas para cantar, não vai ter como. Então tinha ali eu na bateria, tinha o baixista, o guitarrista, um tecladista, 3, 4 vocalistas. E mais pessoas iam se chegando, querendo caminhar com a gente. Começou a virar uma orquestra. Começou a querer ir onde a gente ia. Então nós fomos chamados para tocar lá em São João da Boa Vista. Não, eu vou com 6, eu vou com 6. Daqui a pouco ia 5, 6 carros, porque ia o ministério, os amigos do ministério, as namoradas, os namorados, a hora que você vê, estavam 20, 30 pessoas. Aí você criaram a fraternidade. Aí veio no coração, como agregar essas pessoas para servir em algo que não seja na banda. E eu comecei a rezar, pedir a Deus, e Deus me incomodou muito depois de uma pregação. É um pregador chamado Moisés Rocha, lá de Sete Lagoas, e queimou meu coração de fundar uma pequena comunidade, né? De início usava o nome comunidade, o termo fraternidade, comunidade acaba sendo a mesma coisa, frater, né? Irmãos, comunidade, a fraternidade é irmãos como de sangue, seria a palavra. E ali o próprio bispo, na época, ao conversar com ele, falou, usa a expressão fraternidade, porque vocês já estão inseridos na comunidade de São Lázaro aqui em Mogi, para não ter confusão de início, usa fraternidade, que vocês vivem como irmãos mesmo. E a partir dali houve essa iniciação que, para minha surpresa, quando começou de verdade, a galera que queria participar espanou, saiu. Alguns me chamaram de louco, que não era uma realidade para a nossa cidade, isso foi no ano de 2012. Não é para nossa realidade, isso aí é loucura. E ficou uns 3, 4 só no começo. E a gente ia rezar, cara, onde é a torre aqui. Tem até um fato engraçadíssimo que aconteceu.
Nós viemos rezar. Hoje não dá mais, que fizeram um muro ali em volta, tudo, né? Na torre de Tio Pente, Boquim Mogi Guaçu ali. Mojimirim, Mogi Guaçu ainda. E nós fomos rezar lá, chegamos, tinha algumas pessoas, né, que iam lá pra namorar. E tinha um chevetinho até, eu lembro, né, o casal lá tava nu, tudo namorando, nós paramos pra rezar. Descemos do carro e ali rezando. E subiu uma moto, cara, com 2 assaltantes. E vieram pra nos roubar. E tinha um rapaz com a gente chamado Daniel. Esse cara começou a rezar numa força tão grande. E os caras vieram pra roubar, velho. O chevetinho, o cara saiu rasgando, pelado mesmo, com a menina que tava dentro, com medo, viu que ia ser roubado. E o Daniel começou, Senhor, não deixa que ninguém roube, não sei o quê. E os caras não roubaram, velho. Foi um fato, né, que eu falo, é Deus agindo. Não sei se eles se assustaram porque a gente estava no maior, mas nós estávamos rezando e não roubaram. E não roubaram nem o outro casal que talvez iria ser roubado. Então aquele casal do chevetinho, né, se você estiver assistindo aí, sabe, você não foi roubado porque Por causa o da oração. Daniel rezou forte aquele A oração dia. foi forte. É, a oração foi forte. Você que estava namorando na torre aí lá pro ano de 2012, se você estiver vendo. Tá, vamos adiantar um pouquinho. Como é que a fraternidade começou a crescer novamente? Aí- E como é que ela está hoje? Aí a fraternidade começou com uma missão de rua, que chama Muna, que eu tô até com a camisa Sim. aí, ó. Que é Missão Um Novo Amanhecer. Isso aí. A missão Novo Amanhecer. Ela surge com o desejo de ajudar quem está na rua. Em pessoas com situação de droga e tudo mais. E aí eu começo a levar marmita na rua. Isso no ano de 2012 também, com mais 2 irmãos. De início era feito tudo na minha casa mesmo. E aí começou as pessoas a olharem e falar assim, nossa, isso aí eu quero ajudar. E começou a vir pessoas que não estavam na primeira chamada e queria participar. Aquela chamada que era só para rezar, para orar. Isso. Aí não, agora a gente reza, ora e ajuda os moradores de A rua. obra, né? Começou a obra junto. Aí a veio mais obra gente. chamou. De início já foram 12 pessoas. Aí eu falei, na minha casa não dá para ficar mais, porque nós ganhamos doação de roupa, começou a ganhar. Eu aluguei uma casa lá na Rua dos Ferroviários, em Mojimirim, e montamos uma sede. E aí foi crescendo. Já no primeiro ano, em 2013, nós estávamos umas 30 pessoas. Uhum. Ali começou a aumentar, às sextas-feiras, desde aquela época até hoje, nós fazemos as missões, né, na rua. Começou a levar alimento e na época era só sopão. 2014 até 2015 só sopão. Até um dia um senhorzinho, né, nós paramos a Kombi, nisso eu comprei uma Kombi para poder levar. Aí um senhorzinho, nós paramos, ele olhou assim e falou, não é sopa não, né? Daí eu falei, oxe, é sopa. Eu falei, não vou querer, cara, não aguento mais tomar sopa. Aquilo ali me deu um coice, que eu falei assim, nossa, filha da mãe, tá com fome, mas não quer sopa. Só que agora que eu montei na Kombi, eu pensei, eu como sopa todo dia? Eu como sopa toda hora? Aquilo ali me incomodou. E a partir dali nós colocamos no nosso coração que a gente ia fazer a mesma coisa que a gente come. Então hoje a nossa missão nisso aí era muito rica. Sempre é uma comida, nós já fizemos estrogonofe de filé mignon para levar na rua. E tem gente que fala assim, nossa, mas vocês estão dando alimento pro cara que não merece. É o pai de alguém, é o filho de alguém. E eu aprendi a alimentar como se eu estivesse alimentando Jesus Cristo. Então, estrogonofe, churrasco. Na Páscoa, nós fazemos um churrasco delicioso. Leva churrasco, maionese. No fim do ano, cara, a missão de Natal ela é sensacional. É ainda melhor do que já são as normais de sexta-feira. E foi juntando uma equipe. Nisso foi crescendo. Nós mudamos lá para o Murayama 3, acho que é. Não, Murayama 1, no Jardim Tropical. Uma outra casa maior. Lá nós conseguimos montar uma capela, já captava mais pessoas. Isso em 2015 até 2017, a fraternidade deu um salto para 80 pessoas participando. Para quem está assistindo entender, como assim participando? Existe uma forma de fazer parte da fraternidade. Por quê? É um carisma que está no meu coração de fundador. E quem se identifica acaba vivendo. E como que é vivido esse carisma? É um tempo de 5 anos de participação para você ser um membro associado. Então eu inicio, eu vou fazer toda uma formação. Então um domingo por mês, na parte da manhã, nós temos as formações que é chamado de vocacional. O Deus me chama. Dentro desse vocacional a pessoa vai se formando, vendo se é isso que ela quer. Porque a ideia de uma fraternidade é que ela seja para a vida toda de quem assumir esse carisma. Uhum. Então quem está participando vai viver e se identificar com isso. Então ele não vai ficar só ali, não tem só a missão de rua. Tem a oração do terço nas casas, tem o grupo de oração às segundas-feiras, tem as É missões. levar a mensagem, dar o exemplo e acolher. Exatamente. O nosso carisma hoje
É a cura interior através da alegria. Se você assistir uma palestra minha, uma pregação, você vai ver que é bem descontraída. Eu levo o evangelho, sempre gostei muito do Padre Léo, então eu levo o evangelho de uma forma que a pessoa tenha que sair melhor do que ela entrou. Porque eu já fui em lugar que o cara fala, você vai embora, às vezes querendo cortar o pulso. E é um erro gigantesco isso aí, né? Não pode falar muito, né? Tem que levar a mensagem correta, Sim. a mensagem compacta. E boa. E boa. Ela pode até ser demorada. Se ela for atrativa e ter um conteúdo, quem está ouvindo fica preso naquilo ali e muda. Tá certo. 2020, 2021, nós tivemos a pandemia. E com a pandemia, o pessoal não pôde sair de casa, foi obrigado a não sair de casa, etc. e tal. Surgiu um novo método de comunicação. Na verdade, uma entrevista, um bate-papo, que antes acontecia muito no rádio, passou a acontecer com vídeo. Sim. A isso deram o nome de podcast, ficou famoso. Só que em 2019 você já criou o seu podcast Atitude Entre Linhas. Na verdade, você foi um precursor da pandemia ali? No projeto começou em 2016. Ah. Se você vê a fundação da página lá, só que ela começa de uma forma muito louca, que não tem até hoje, eu não consegui fazer da forma que ele é para ser criado até hoje. Com morador de rua. Ah, sim. Nas ruas as gravações seriam feitas. Então teve umas 3 gravações que eu sentava de frente com o morador e entrevistava ele, né, com o rosto, lógico, ali coberto. Para saber tudo. por que ele tinha parado ali. Por quê? É o melhor testemunho. E esses 3 primeiros foram muito impactantes, porque o cara começa a falar, não, tinha uma vida normal, família normal, trabalhava em tal lugar. Era formado em tal coisa. Até que tal dia aconteceu isso, e isso eu acabei vindo aqui. Então, é sensacional. E eu ainda tenho esse desejo de criar uma estrutura para voltar a fazer na rua dessa forma. Foi em 2016, ficou parado até 2019. Em 2019 eu conheci um outro irmão, e esse irmão deu a ideia, vamos voltar ativo aí de fazer as coisas, não chamava, por isso que chamava Programa Atitude Entre Linhas, porque não tinha esse viés de podcast. Não existia ainda o nome podcast, isso, né? Mas era na internet, na internet. Já é na internet, isso. Não era no Instagram, não era nada também, porque era mais no Face, que é o que a gente tinha mais mobilidade. Face era mais popular na época. Ao vivo, só o Face, na verdade. Eu não tinha, como que eu posso dizer, não tinha nenhum notebook para fazer no YouTube as coisas como precisava. E ali em 2019 a gente começa a gravar de novo, que transmitir um grupo, fazer alguma coisa e conversas entre nós mesmo, formação, as próprias gravações de formação já colocava, que tem também no YouTube já bastante link, só que era link fechado, né, para quem eu mandasse assistir. Só que em 2020 foi assim, gente, tá bombando esse negócio de podcast aí, ninguém tá saindo para nada, vamos fazer? Já no comecinho de 2020 nós começamos a fazer também. Porque eu lembro que parou tudo exatamente no dia de São José, 19 de março de 2020. Foi onde proibiu, travou tudo. Começou a proibir. Travou tudo. 2 semanas depois, como eu já tinha equipamento, tinha tudo, falei, vamos fazer. E aí nós começamos a transmitir ao vivo pelo YouTube, que nós nunca tínhamos feito. Aí começou a mudar a realidade, porque antes era gravado, editado e colocado no YouTube como se fosse um canal normal, que é o que já estava acontecendo. Por isso que chamava Programa Atitude Entre Linhas. E o Atitude Entre Linhas nosso é o Entre Linhas separado. E muita gente pergunta, mas como assim? Está errado. Eu falei, não. A ideia sempre foi criar um programa para pegar quem estava em cima do muro. E a gente ouve muito isso, né? Quem está em cima do muro já está do lado do mal, porque está em dúvida, né? Não sabe para onde quer ir. E a minha ideia era o quê? Pegar aqueles que olham a igreja com um olhar torto, falam, não, isso é muito radical, para mim eu não vou, não sei o quê, porque não conheceu às vezes o caminho certo. E a Atitude Entre Linhas vinha para mostrar, ó, existe isso e isso. Você vai continuar em cima do muro? Você vai continuar, né, no meio dessas linhas? Escolhe um lado para onde você vai. Por isso que chama atitude entre essas linhas, né? Para você escolher um lugar para você realmente ir. E graças a Deus o programa tem sido bacana até hoje, cara. Estamos aí já... Vocês estão no YouTube? No Face, e agora na quinta-feira eu vou começar pelo Instagram. Uma transmissão. A gente tem que ir se adaptando, né? Então, é que é uma descoberta nova também. Na verdade, eu como da área, eu acho que o ideal seria somente estarmos no YouTube, né? Que é o padrão antigo, o clássico. Mas já que a gente é vencido não tem como, né? Sim. Então... E o Instagram ele tá bacana também, porque agora tem como transmitir da mesma forma que o YouTube, né? Tem como você logar normal e mandar, sem precisar um monte de aplicativo que nem usava. E o formato da Atitude Entre Linhas, como é que ele tá hoje? Hoje ele
Tá mais voltado para um cenário de podcast mesmo. Sim, você recebendo convidados. Isso. Porque teve uma época que você fazia uma reunião. Cara, tinha música. Se você entrar para assistir, era em 3 Não, ambientes. eu assistia. 3 ambientes diferentes. Faz um tempo que eu não assisto por absoluta falta de tempo. Mas isso é bom, tá trabalhando, tá? Era 3 ambientes, dava muito trabalho, na verdade. Porque o que acontece? Eu gosto de assistir ao vivo. Sim. E quando eu não tenho tempo de assistir ao vivo, o gravado, ele perde um pouquinho do charme ali. Exatamente. Aí era 3 ambientes, eu conseguia montar uma banda, que eu tenho um estúdio para música, por causa de ser baterista. Então esse estúdio é onde é o podcast hoje. Mas antes o que eu fazia? Eu montava um ambiente de música nele. Na área de churrasco, montava o ambiente do podcast. E tinha um terceiro setor ainda para comentaristas ali, que ficava agregado. Então movimentava muita coisa. E eu vou ser bem sincero, muito trabalho. E acabou sendo inviável continuar daquela forma. É uma estrutura muito grande, né? Churrasco ao vivo hoje ainda tem o churrasco, só que ele é após o programa como uma recepção ali, né? No final pro convidado que participa. O que motivou você a escrever os seus 2 livros? Eu vi que você trouxe aí. Deixa eu dar uma olhada enquanto você fala. Responde. O primeiro que foi escrito é O Cerco de Jericó pelas Famílias. Esse aí é um livro que ele é pautado em Josué, né? No livro de Josué da Bíblia, mas eu fiz uma analogia com o Evangelho de São João. Que o Evangelho de São João, principalmente ali da parte do Getsemane, né, que é onde Jesus é pego para ser crucificado, até a ressurreição. E aí eu vou traçando um caminho para a libertação das famílias, para que eles saibam que desde aquele início de Calvário até o final, mesmo na dor da crucifixão, existe essa grande realidade que é a ressurreição, que é estar vivo junto com Cristo. Então esse livro ele é um livro oracional, que o público dele é pessoas que estão passando aí por depressão, pânico, ansiedade, vícios de drogas, bebidas dentro da família, e a pessoa vai fazer essa campanha de oração em 7 dias, 7 semanas, vai se dedicar a rezar junto com a família ou sozinho. Ele vai ser um instrumento para guiar esse momento. Porque muita gente quer fazer algo, mas não sabe como Por onde começar. Então esse livro ele é um manualzinho para isso. E esse outro? Cuide das pequenas coisas. Esse é um livro que é o nosso regimento interno da fraternidade, que eu chamo de método CDPC. Esse livro ele vai trazer, baseado em Santa Teresinha, do Menino Jesus, um organograma de vida. E nele eu fiz como se fosse uma ratoeira, né? São 10 capítulos, os 5 capítulos iniciais, eles vão tratar da nossa vida no dia a dia. E os 5 últimos, né, do meio para frente, sobre a espiritualidade. Então quem está com dificuldade financeira, por exemplo, tem um capítulo aí que eu falo só de finança. Chicão, mas por que escrever de finança num livro assim? Porque hoje, um exemplo, 90% dos casais na Igreja Católica se separam por causa de finanças e outros 10% por causa de traição, adultério, coisas assim. Por incrível que pareça. O problema financeiro tem sido um destruidor de lares. Traçar metas financeiras realistas. Tá vendo? Diz que o dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda a mantê-la. É isso? É mais ou menos isso. O dinheiro, eu chamo ele do mal necessário. Tô vendo aqui na orelha do livro as marmitas. Rapaz, deu água na boca. É, bonita. As marmitas, olha, 2 coxas de frango em cada marmita. Uma coxa, sobrecoxa. Que isso, rapaz. Essa é um pouco da missão. Como é que você equilibra a sua vida familiar, profissional e a missão? Hoje eu tenho a graça de ter uma vida profissional onde me compreendem, né? Para poder sair em missão, que nem às vezes preciso pregar em outro estado, Rio Grande do Sul, Paraná, comunico antes, faço agendamento. Então a oficina que eu tenho hoje, né, que é da nossa família, já fica preparada para que esses dias eu não vá trabalhar. Então eu tenho essa possibilidade enquanto a minha família. Eu sou casado com a Bianca, ela também me acompanha. Bianca é advogada, e ela também é pregadora, missionária, nos conhecemos na igreja. Conhecendo dentro da igreja. Sim, então ela também tem essa vida que fica mais fácil de agregar esse valor junto, né, de compreender. E a vida da igreja, assim, com a fraternidade, eu enquanto fundador, presidente da associação, que a fraternidade é uma associação católica,
ela fica regrada no seguinte quesito. Eu tenho uma vida normal, como cada um de nós, né? Gosto de sair, saio para jantar, para comer, mas o que faz valer Vai a na pena... feira? Vou na Com feira. convite para o podcast foi feito lá na feira Foi feito noturna. na feira noturna. Comendo pernil, né? Isso, lanchinho e pernil. Tava top, por sinal. Eu também comi aquele dia. O CDPC, ele é um pouco disso que eu vivo hoje. Muita gente fala, calma, mas como que você está fazendo isso? Caminho, anda de bicicleta, ama andar de bicicleta. Tudo é questão de programar o horário. Se você senta e fica 10 horas no Instagram, você perdeu 10 horas de fazer alguma coisa. E hoje essa é uma destruição de algumas pessoas. Por que eu amo rádio? Pode perguntar pra galera da Nova Onda. Eu escuto rádio, mando mensagem, escuto rádio o dia inteiro. E escuto Nova Onda por ser local. Até o Gotti falou assim, o cara participou até do Arena, Arquibancada, participou, eu gosto do Mandaí pra caramba. Eu fico junto porque o rádio me possibilita trabalhar, ouvindo algo, me informando. E eu gosto também, né? Decorei Você até consegue fazer outra coisa e ouvir rádio, você não precisa parar. Isso, cara. Podcast. Por que eu gosto de podcast, tipo, num Spotify que seja? Porque eu tô ouvindo e fazendo outro. Eu consigo fazer isso. Agora, tem outras situações que você vai se amarrar naquilo ali. Você pegar o celular, você não consegue fazer outra coisa. Você tá Não com o celular consigo na fazer mão, a outra mão coisa. já tá ocupada. Tem gente que fala, mas você escuta a rádio ainda? Eu falei, mano, eu e milhares de pessoas. Eu trabalho com caminhão. Todo caminhoneiro só escuta a rádio, cara. E fala no rádio amador ainda. Enfim, é uma forma que eu arrumei de organizar para ter uma vida em paz, na verdade. Então, hoje eu tenho os compromissos fixos, procuro fazer uma agenda antecipada de no mínimo 90 dias para não ser surpreendido. Mas o que... Aquela história que eu falei para você que eu tô sem tempo, já tá faltando organização, né? Pode ser que sim. Mesmo porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. Exatamente. E o livro aí eu escrevo sobre isso. O legal de você ter uma agenda é colocar o compromisso do outro dia um dia antes só para te lembrar. Porque tem gente que marca um compromisso em dezembro e ele vai desenvolvendo um transtorno de ansiedade pensando lá em dezembro e esquece que ele tem que viver amanhã e principalmente que ele tem que viver hoje. Isso foi algo que eu controlo, graças a Deus, que eu tive problema para isso. Então hoje eu consigo controlar isso, Gil. Que é pro compromisso de amanhã, hoje à noite eu vou ver, vou deixar tudo pronto para fazer. Senão eu vou ficando louco, cara. Chicão, o Isso Que Importa tá no seu primeiro ano, tá engatinhando ainda nos podcasts. Então a gente não tem aquele tempo todo que a Atitude Entre Linhas já teve, porque eu já cheguei a acompanhar durante... Vocês conseguiram ficar quanto tempo no ar já? Umas três horas, né? No máximo, É um podcast raiz, né? O nosso é meio Nutelinha ainda. Mas hoje mudou, hoje é 1h30 só. 1h30. Vai se adaptando, né? Sim. Mas o nosso tem, nesse período aqui, por volta de 45 minutos. Top. E, infelizmente, estamos chegando ao final. Queria que você deixasse a sua mensagem aí depois desse testemunho de vida aqui de forma diferente, hoje no rádio e também nas nossas plataformas, com os seus comentários finais aí. Nós estamos vivendo um momento político, né? Então, as suas considerações finais, senhor Hermes Francisco Lino. Quero agradecer a galera aí que está assistindo, que deixou o seu comentário. Está ouvindo aí, no rádio? Ouvindo aí com a gente também. Porque a grande certeza que eu tenho hoje na minha vida é que se não fosse ter conhecido a igreja, eu estaria morto, né? Diversos colegas estão mortos de formas horríveis. Foram mortos assassinados, alguns foram até queimados dentro de pneu aí recentemente. E eram pessoas que eu convivi. Então eu tenho certeza que o meu caminho não ia ser diferente. Então se você tem alguém da tua família que você ama de verdade e ele está começando num caminho aí na igreja, incentiva ele aí mesmo, porque Deus pode fazer toda a diferença, Deus pode fazer toda a transformação que é necessária. E como meu livro diz ali, cuide dos pequenos detalhes, das pequenas coisas, que essas pequenas coisas vão fazer muita diferença no futuro. Foi uma alegria estar aqui com vocês, é uma delícia o ambiente, eu sei demais também, né, cara? Entrevistando aí, falando, e que eu puder agregar de valor para estar com vocês aí, eu sempre vou estar disposto a ajudar. Como eu disse, se alguém me trombar na rua e perguntar, a Nova Onda é o que eu aconselho ouvir, de verdade. E não é fazendo merchan, não, é porque eu gosto mesmo. Legal, muito obrigado. Vocês viram só, a gente já trouxe aqui no podcast outros exemplos, né, voltados para essa mesma área, mas hoje uma visão
cristã, uma visão católica da recuperação, né, de álcool, droga, enfim, assunto que volta sempre ao tema aqui, porque o nome do podcast é isso que importa. E o que importa é passar uma mensagem que transforme a vida das pessoas. Obrigado, Chicão. Obrigado a você que acompanhou mais uma edição do podcast Isso Que Importa. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado especial. Forte abraço e até lá.